O audiovisual é o principal meio de comunicação e de expressão nos dias de hoje, além de ser uma ferramenta poderosa e transformadora. É por isso que o Vamos ao Cinema tem como objetivo colocar essa ferramenta na mão de jovens estudantes, proporcionando a eles um caminho profissional muito possível e promissor, além de uma plataforma de expressão de suas vozes. Através de oficinas que cobrem toda a cadeia produtiva deste mercado, o Vamos ao Cinema promove a inclusão de jovens estudantes neste universo do audiovisual. O grande diferencial do projeto são as oficinas sobre a Agenda 2030, que abordam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, unindo dessa maneira o conhecimento a uma prática social consciente. É claro que você não vai ficar de fora dessa. E aí, vamos ao cinema? Olá pessoal, vamos começar a nossa segunda aula. De novo, meu nome é Isabela, eu sou jornalista, fotógrafa, e hoje nós vamos falar sobre como escrever um release, que é o texto informativo para a gente divulgar os nossos filmes nos veículos de comunicação. Então vamos lá, o que é um lead? O que é um release, na verdade? O release é um texto informativo e ele vai ter ali uns 5 parágrafos mais ou menos, tá bom? E a gente vai começar pelo lead. O que é o lead? O lead, esse termo é um termo em inglês e ele vai resumir as 5 perguntinhas básicas que a gente tem para formar uma notícia. Então a gente aprende esse termo no jornalismo, tá bom? Essas perguntinhas básicas são o que, quando, quem, onde, o porquê e o como. No primeiro parágrafo do nosso texto, a gente vai procurar responder essas 4 primeiras perguntas. O que, quando, quem e onde. Então, o que aconteceu ou vai acontecer? Quando vai acontecer? Quem é o responsável ou quem é o objeto da notícia? E onde isso vai ser realizado? Basicamente é isso, tá? A gente vai focar aqui na notícia de divulgação do nosso filme, do nosso projeto. Então, essas perguntas, o que, quando, quem e onde, elas devem ser respondidas no primeiro parágrafo, porque elas são as principais informações. A diferença de um texto jornalístico e um texto comum é que o texto jornalístico, o principal objetivo é informar. O texto jornalístico, ao contrário de uma poesia, por exemplo, ele não tem o objetivo de entreter o nosso telespectador, o nosso público, mas o objetivo principal é informar. Então, eu começo o texto sem enrolação. Eu já começo com as informações principais. Ainda mais hoje em dia que tudo é digital, a nossa geração é digital, as informações são muito mais rápidas, a gente tem um nível, um acúmulo de informações muito maior do que a gente tinha no passado. Então, hoje o público que consome notícias pela internet ou pela TV, rádio, é um público que quer mais agilidade e praticidade. Antigamente era diferente, a gente podia enfeitar mais os nossos textos. Hoje em dia, a gente quer textos mais rápidos, tá bom? Então, a gente já começa já dando a informação principal ali que o nosso público quer no primeiro parágrafo e ao longo dos outros parágrafos, a gente vai desenvolvendo a nossa notícia, as nossas ideias. Porque se o nosso público olhar o primeiro parágrafo e não se interessar pelo assunto, ele já não continua a ler o texto. Mas se ele se interessar pelo assunto, ele continua lendo e aí ele vai se aprofundando conforme o passar do texto ali, tá bom? Então, nos primeiros parágrafos a gente vai responder essas perguntas. Eu vou trazer um exemplo mais palpável ali para vocês nas próximas páginas desse slide. E nos parágrafos do meio, que seria em média de 1 a 3 parágrafos, você deve trazer os outros detalhes da notícia, respondendo as perguntas por que e como. Então, por que esse filme está sendo produzido e como ele está sendo produzido, por exemplo, né?
Os detalhes mais importantes, então, vêm para o início e a gente vai trazendo os detalhes mais superficiais ali para o meio até o final. O último parágrafo do texto, ele deve trazer um fechamento desse texto, juntamente com algum outro detalhe que você ainda não comentou. E por último, você vai revisar o texto para ver se ele está escrito corretamente, para ver se ele está fazendo sentido, se ele está interessante, e aí você vai enviar esse texto para o veículo de comunicação. Vamos ver agora cada um desses 3 tópicos de uma maneira mais detalhada. Pode passar o slide. Antes de falar sobre o texto, vamos falar um pouquinho sobre o título do texto, né? Após a gente escrever o nosso texto, nós vamos criar um título que seja objetivo, mas que chame também a atenção do leitor. A gente vai evitar o uso de artigos como o, a. Então, por exemplo, a gente vai noticiar o meu filme, que é Um Norte para a Educação. Eu quero noticiar o lançamento desse filme que vai ser realizado, por exemplo, em Brasília, tá? Então, como que eu vou fazer esse título? O título pode ser assim: Documentário Um Norte para a Educação é lançado hoje em Brasília. Esse título, ele está bem objetivo. Perceba que eu não usei o artigo o documentário. Eu usei só documentário. Se eu usasse o artigo o, ficaria o documentário Um Norte para a Educação lançado hoje em Brasília. Mas no jornalismo a gente não usa esse artigo o, porque a gente quer uma objetividade maior. Então a gente vai usar direto. Documentário Um Norte para a Educação é lançado hoje em Brasília. Percebam também que eu estou escrevendo no presente. Ainda que fosse lançado amanhã o documentário, eu ainda assim noticiaria no presente. Por exemplo, se fosse amanhã o dia do lançamento do filme, eu escreveria: documentário Um Norte para a Educação é lançado amanhã em Brasília. Porque é um fato que irá acontecer, e vai acontecer. Então, a gente, no jornalismo, usa no presente, tá bom? É uma regrinha já comum, já tradicional dos jornais. Se vocês olharem as notícias dos jornais, dos sites, vocês vão ver que sempre vai ser noticiado dessa forma. Geralmente sem artigo e no presente, tá bom? Embaixo do título, então, a gente vai escrever um subtítulo, que a gente chama também no jornalismo de linha fina. Esse subtítulo, ele vai complementar o título com algumas informações importantes. Então, no caso desse exemplo que eu dei para vocês, que é Documentário Um Norte para a Educação é lançado hoje em Brasília. Qual seria a linha fina, o subtítulo desse título? Seria: filme será exibido no Museu Oscar Niemeyer às 20 horas. Por exemplo, esse é um exemplo que eu posso dar para vocês. Então, eu vou trazer ali no subtítulo mais informações que são importantes. Se eu estou falando de um lançamento de um filme que vai ser aberto ao público, o que interessa para o público saber? Quando vai ser, onde vai ser e a que horas vai ser, né? Então, aí eu escrevo que o filme será lançado no Museu Oscar Niemeyer às 20 horas. Porque daí o público que quer as informações mais rápidas, ele só vai ler o título, o subtítulo, ele já vai saber o que é que está acontecendo e aonde ele precisa ir, né? Então, a gente traz o máximo de informações aí com objetividade, já no título e na linha fina, tá bom? E caso o texto fique muito extenso, a gente vai fazer o uso dos intertítulos, que são alguns mini títulos que a gente vai usar ali no meio do texto para quebrar o texto, deixar o texto mais fluido, mais fácil de ler. Eu vou mostrar, claro, um exemplo na prática para vocês. Pode passar o slide. Pode clicar, por favor, para mim nesses links e a gente vai observar alguns exemplos de release na prática, tá bom? Enquanto abre o link aí, eu vou tomar uma aguinha. Muito bem. Essa notícia aqui, sobe só mais um pouquinho, por favor. Ela é da Agência Brasil, gente.
A Agência Brasil é um veículo de comunicação que produz várias notícias sobre tudo que está acontecendo no mundo, e aí alguns jornais, televisão, jornal impresso, rádio, eles pegam as notícias dessa Agência Brasil de Notícias, reformulam a notícia e publicam nos seus próprios veículos de comunicação. Essas agências são feitas para isso mesmo, tá bom? Para alimentar os jornais com notícias do mundo todo. Então, essa notícia em específico é sobre uma apresentação da Orquestra Sinfônica. Pode abaixar um pouquinho, por favor? Vocês estão percebendo aqui na notícia que está escrito em verde ali, logo após a foto, geral. Esse geral, ele significa a editoria. Lembra que eu falei que a gente tem a editoria de cultura, de economia, de saúde? Essa editoria da Agência Brasil se chama Geral. Ela está falando, sim, de uma notícia cultural, mas ela envolve outros temas dentro dela, porque ela traz também notícias sobre países, tá? Então, a Agência Brasil escolheu, ao invés de colocar essa matéria dentro da editoria Cultura, eles colocaram na editoria Geral, porque ele tem outros... ela pode ser veiculada em outras editorias também, não só a editoria de cultura, tá bom? Vamos analisar então essa notícia. Ela está escrito, vamos ler o título dela, né? Série Mundo da OSB homenageia Portugal. OSB é a Orquestra Sinfônica Brasileira, tá bom? Então tá abreviado porque o título é mais objetivo. E a série Mundo é uma série de apresentações que a Orquestra Sinfônica Brasileira está fazendo, e o nome dessas apresentações é Série Mundo, porque eles trouxeram músicas de várias partes do mundo, e nessa notícia em específico, eles estão falando sobre a apresentação com a Orquestra Sinfônica, que será uma homenagem ao país Portugal, tá bom? Então, só para vocês entenderem melhor esse título. Vou ler esse título com vocês. Série Mundo da OSB homenageia Portugal. Percebam que, como eu falei, não tem artigo, então não está escrito a Série Mundo, está escrito somente Série Mundo. Da OSB homenageia no presente Portugal. Mesmo que não seja hoje a apresentação, no caso aqui seria hoje, né? No tempo hoje, como está escrito no subtítulo. Mas mesmo que não fosse hoje, usaria homenageia também, porque é uma coisa que está acontecendo em algum momento do tempo presente, tá bom? E aí no subtítulo está escrito: concerto será hoje às 19 horas na Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro. No Rio, no caso, né? Só está escrito no Rio. Então, aqui é só para a gente observar o título, tá? Série Mundo da OSB homenageia Portugal. Concerto será hoje às 19 horas na Sala Cecília Meirelles, no Rio. Então, só no título e no subtítulo, a gente está respondendo o que está acontecendo, que é, no caso, a apresentação da Orquestra Brasileira, né? É a Série Mundo que está acontecendo, uma homenagem a Portugal. Quem está realizando essa Série Mundo? A Orquestra Sinfônica Brasileira. O que eles estão fazendo? Estão homenageando Portugal, né? O que pode ser tanto a Série Mundo como a homenagem a Portugal. E o concerto também eu estou avisando que é um concerto. Tudo isso faz parte do o que é a nossa primeira pergunta. Quando será realizada essa homenagem a Portugal da Orquestra Sinfônica Brasileira? Será hoje, às 19 horas. Onde será? Será na Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro. Conseguem perceber? Então, a gente respondeu as principais informações que quem tem interesse nessa notícia gostaria de saber. Quem que tem interesse nessa notícia? O público que quer comprar o ingresso para assistir a Série Mundo da Orquestra Sinfônica Brasileira. Então, a gente
gente já traz aí as principais informações no título e no subtítulo. Pessoal, a gente vai encerrar essa aula aqui falando do título, acho que já deu para entender, e nós vamos começar uma outra aula para eu falar agora do texto, do desenvolvimento do texto do release que vocês vão construir para divulgar o projeto de vocês. Então, até a próxima aula.